Bom, então começando aqui, né, o nosso assunto sobre o Museu do Sertão, tá? Um dos museus que eu falei para vocês ontem, um dos museus dos meus museus preferidos, se não o mais preferido, né? Eu acho que seja o preferido meu, na verdade, né? Porque justamente ele trata, né, gente, não só do sertão em si, né, da cultura sertaneja, das crenças sertanejas, né, das crenças do povo, um pouco da própria história de Piranhas, mas também ele retrata, né, o foco central, acabou se tornando o foco central desse museu, a história do cangaço. Né? E não é novidade para vocês aqui que eu sou completamente apaixonado pelo cangaço. Né? Sou completamente apaixonado pelo cangaço. Certo? Então eu trouxe algumas imagens aqui para vocês verem o interior do museu e tal. Quem sabe, né, ano que vem ou em algum momento nós possamos ir visitar, né? No caso, infelizmente vocês, só se for por outra escola agora, mas enfim, não é tão difícil, né? Piranhas não é tão longe daqui, né, da nossa cidade. Então é um tipo de museu, cara, que, né, você tem que conhecer, né? Porque faz parte das raízes da nossa própria história, né? O Museu do Sertão. Bom, então, gente, ao longo do nosso slide aqui, eu trouxe algumas imagens, trouxe algumas informações, né? Trouxe algumas curiosidades aqui sobre esse museu, certo? Então tá aqui a imagem dele completinho, né? E eu já queria começar falando para vocês, gente, que esse museu ele já começa sendo diferenciado pelo fato da preservação dele, sabe? A gente sabe muito bem que a nossa cultura brasileira, né, infelizmente, só gosta de porcaria, né? Então, infelizmente, nós temos o Brasil é o país que menos tem patrimônios históricos, né? né? Porque a gente tem menos patrimônios históricos. Não tem, Maíla, vídeo, né? Não tem. Não tem. Eu procurei, inclusive eu procurei vídeo, procurei música, mas infelizmente não tem. Né? Então, meio que tive que fazer uma montagem, né? Para a gente poder conhecer um pouco mais, tá? E até porque também vídeo infelizmente o aplicativo, né, pelo qual nós temos as aulas, ele não consegue captar bem áudio, né, ele não consegue ter uma boa captação de áudio. Inclusive eu tinha até separado uma música aqui para ficar com música ambiente, né, aquela música do sertão e tal, mas nosso aplicativo ele não consegue captar muito bem a ondas sonoras, né, a não ser que seja muito próximo ou muito alto, né, e olhe lá. Bom, então, como eu falei para vocês, né, esse museu aqui, gente, ele é muito interessante, porque ele é um museu que ele é muito bem preservado, sabe? Como estava falando para vocês, o Brasil é o país que menos tem, né? Que menos tem patrimônios históricos, né? Porque o brasileiro não dá valor a isso, né? O brasileiro não dá valor a isso. E esse museu não, cara. Esse museu ele é impressionante porque ele é muito bem preservado, né? Existe uma ação não só do próprio museu, tá? Mas também da prefeitura da cidade de Piranhas, né? De preservar esse museu, até porque é um ponto histórico, né? Um ponto de atrativo turístico muito importante. Até porque tem o Rio São Francisco, logo na parte de trás aqui do museu, tem o Rio São Francisco, e lá tem algumas balsas, né? Com restaurante, com comida típica, certo? E assim, cara, é muito interessante, velho. É muito, muito, muito interessante, certo? Então tá aí o Museu do Sertão, né? É um pequeno museu na cidade de Piranhas, que abriga um acervo que reconta a história da própria cidade, onde ele está sediado, bem como a história do cangaço. Tá? E como eu falei para vocês, gente, inicialmente é, o museu ele veio com a proposta apenas de retratar a cultura da cidade, mas acabou que ele se destacou tanto com relação ao cangaço, e até porque, viu, gente, só para constar, Lampião passou muitas vezes por Piranhas, tá? A Piranhas era uma das rotas que Lampião passava, né? Lampião e os grupos de cangaço, né? Não só o grupo de Lampião, mas o grupo de Quinta-feira, só para constar, Quinta-feira não é o dia, tá? Quinta-feira é o nome de um chefe de subgrupo, tá? Quinta-feira, meia-noite, Curisco, enfim, tinha vários chefes de grupo ali, né? Zé Baiano, tá? Tinha vários chefes de subgrupo que passavam constantemente por Piranhas, tá? Era uma das cidades aí que eram rotas dos cangaceiros, certo? Gente, só lembrando, pessoal, que se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu sei que raramente isso vai acontecer, mas se quiserem comentar alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida, ele pode ligar esse áudio, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, o museu conta com objetos, armas e vestimentas, né, da época do cangaço, tá? Inclusive a famosa foto, né? Inclusive a famosa foto com as cabeças de Lampião e seu bando, né, expostas como troféus, certo? A gente já trabalhou, né, logo no começo do ano, na época da República Velha, a gente já trabalhou, não foi? A questão
do cangaço, como eles morreram e tudo mais. A gente vai dar uma refrescada na memória daqui a pouco, né? Mas aqui, gente, nesse museu, nessa cidade especificamente, foi um dos lugares, né, pelas quais as cabeças de Lampião passou, né? Lampião, Maria Bonita e mais aqueles 9 cangaceiros que foram assassinados, né, no dia 28 de julho de 1938, né, que é quando eles são assassinados na Gruta de Angicos, certo? Na Gruta de Angicos, beleza? Continuando aqui, diz assim, o Museu do Sertão na cidade de Piranhas, com a exposição permanente de peças ligadas, né, ao cangaço, é Estrada de Ferro de Paulo Afonso, né, Estrada de Ferro Paulo Afonso, navegação a vapor, religiosidade sertaneja e costumes locais, tá? Gente, é muito interessante, porque assim, em 2000 e alguma coisa, não me recordo agora qual o ano específico, mas quando eu ainda estava me formando em História, né, inclusive com a nossa coordenadora Larissa, né, ela se formou na mesma turma que eu, né, nós éramos colegas de turma, e a gente viajou junto, né, a nossa turma e uma outra turma de Química, se eu não me engano, viajou todo mundo junto para conhecer, né, toda a Rota do Cangaço, o Museu do Cangaço. Inclusive, nessa época também nós visitamos a casa de Maria Bonita, né? Até hoje eu tenho aqui no meu computador salvo todas as fotos, né, que eu tirei lá na casa de Maria Bonita, né, a casa dela lá. Foi uma das experiências mais emocionantes que eu já tive, né? Visitar a casa de Maria Bonita, né, ali. E como eu falei aqui, né, não só peças ligadas ao cangaço, mas também tem a estrada de ferro Paulo Afonso, tá? Então, na época, a gente tem uma estrada de ferro que servia para transporte, né, de mercadoria, para transporte de pessoas também. Inclusive, tem até alguns historiadores que levantam a hipótese de que ela também servia como como eu posso falar para vocês isso? Servia como transporte de escravos, tá? Também, certo? Eu não posso afirmar com certeza porque eu não sou perito nessa área, né? Eu nunca fiz nenhum estudo aprofundado, mas pelo que eu conheço, alguns historiadores levantam essa hipótese, né, de que também servia como rota de escravos, tá? Bom, navegação a vapor, né, como eu falei para vocês, por trás do museu tem o Rio São Francisco, né? Então lá passava muita navegação a vapor, as balsas também, até hoje tem balsas lá, balsa restaurante, certo? A religiosidade sertaneja, cara, é um tipo de cidade que se um dia vocês chegarem aí, visitar essa cidade, né, vocês tiverem essa oportunidade de visitar essa cidade, eu acho que a primeira coisa que vocês vão perceber é isso, cara. Você vai sentir a essência da religião católica, da igreja católica, né? Como é uma cidadezinha mais arcaica, né? Então ainda preservou muito aquela crença católica, né? Dos santinhos católicos, mas você vai ver que é uma cidadezinha assim, bem católica. Inclusive tem até uma serrazinha, tem até uma ladeirazinha nessa cidade, tem uma serra que tem uma escadaria bem grandona, e lá no topo tem uma igrejinha lá em cima, né? Uma igrejinha principal lá em cima. Como é que é? Eu já fui para Piranhas, mas eu não entrei no museu porque tem que pagar. Também, né, meu amigo? Você queria entrar de graça, era? O museu ele precisa o museu ele precisa de dinheiro, né, para se sustentar, para pagar os seus gastos e tal. Mas também não é tão caro não, Lucas, pelo amor de Deus, não é tão caro não. Que eu me lembro quando eu fui, porque eu não me recordo mais, mas pelo que eu me lembro não era caro não para entrar não. As casas tudo coloridas. Né? E outra, gente, mesmo que fosse, cara, vou pagar 20, 30 reais para entrar no museu, cara, você paga 20, 30 reais num monte de lixo. Você vai numa lanchonete e come um monte de lixo, com refrigerante lixo, se matando e você gasta 30 reais facilmente. Você vai para o shopping, 30 contos você não compra uma roupa. Entende? Então, assim, é a questão de prioridades, velho. É a questão de prioridades. A gente acha caro 30 reais para entrar no museu, um local que vai ser uma experiência única, um local que você não vai todo dia, um local onde você vai aprender coisas novas, você vai ter um crescimento intelectual ali e um crescimento da própria experiência de vida, mas a gente acha caro. A gente prefere gastar 30 conto num monte de lixo e ingerir isso, né, como se fosse algo legal. Enfim, brasileiro sendo brasileiro. Né? E eu digo isso não é por você não, viu, Lucas? Eu digo isso porque na época que a gente foi também aqui visitar, teve pessoas da turma de Química lá que não quiseram pagar o valor para entrar no museu. Preferiram ficar tomando cachaça na porta do museu, né? O que é simplesmente digno de pena. Né? Mas, enfim. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então, o acervo, né, é composto por fotografias, documentos, né, inclusive cartas e bilhetes, né, escritos por Lampião, miniaturas de embarcações, entre outros artefatos, tá, gente? Então, assim, é um museu muito rico, né, em objetos artesanais do próprio sertanejo, na vida sertaneja, tá? Cartas, né, ali
escritas pelo próprio Lampião. Tem uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Inclusive, a gente tem um livro, cara, que é o meu sonho de consumo, como um ser humano apaixonado pelo cangaço, né? Meu sonho de consumo, nunca comprei porque o preço é um pouquinho salgadinho, é 100 e um pouquinho o valor desse livro, só se fizesse uma vaquinha para comprar. Mas o nome do livro é A Estética do Cangaço, o nome do livro, A Estética do Cangaço. E é de um historiador, né, nordestino chamado Frederico Pernambucano de Melo, que atualmente é o historiador mais renomado nessa área do cangaço, né? O cara assim é fantástico. Eu tenho alguns livros dele aqui, né? Entre Anjos e Cangaceiros, Guerreiros do Sol, as mulheres do cangaço. Tiveram várias mulheres no cangaço, né? Ali mulheres de verdade, mulheres fortes que lutavam de verdade ali, né? Alguns entraram de maneira trágica, né? Foram sequestradas e tudo mais através da violência, mas outras entraram como a própria Maria Bonita, cara. A Maria Bonita é um grande exemplo do que é uma mulher, do que é uma mulher decidida na vida. A Maria Bonita ela era casada, né, antes de fugir com o Lampião, e ela, mesmo numa sociedade extremamente conservadora, né, violenta, né, e mesmo assim ela decidiu seguir a vida dela, né, e ela foi embora com o Lampião, né, ela não foi sequestrada, ela foi porque ela estava apaixonada por Lampião e Lampião por ela, né. Enfim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre as mulheres, né, lá no cangaço. E bom, né, então aqui nós temos várias fotografias, documentos, né, que é como eu falei para vocês, gente, nesse livro que eu comentei aqui do Frederico Pernambucano de Melo, né, A Estética do Cangaço, é interessante porque ele mostra cartas, gente, são provas historiográficas, cartas escritas por fazendeiros ou até de políticos como governadores, vereadores e tudo mais, escritas para Lampião, pedindo para que Lampião pagasse a escola dos filhos deles. Né? E aí você observa, gente, o quanto Lampião era poderoso economicamente falando e politicamente falando. Não é por nada que chegou uma época que Lampião se autoproclamou como governador do sertão. E, cara, isso é verdade. Se Lampião falasse que 2 mais 2 é 5, você tinha que confirmar que 2 mais 2 é 5. Né? Então ele tinha muito poder. Tinha governadores que só faziam alguma coisa se Lampião permitisse. Né? Ou se alguém fizesse algo e Lampião mandasse desfazer, a pessoa desfazia, né, o que ela tinha feito. Então, Lampião ele era muito respeitado, ele era muito temido, né, nessa época daqui. Né? Então, tem várias cartas de Lampião para fazendeiros, né, Lampião, a cartas de Lampião para políticos, carta de políticos para Lampião. Né? E a vida no cangaço era ostentação. Acho que eu falei, você deve estar lembrado disso, né, na nossa aula. Né? A vida no cangaço era ostentação. Né? Os caras andavam com perfume francês, andavam com anéis de ouro, anéis de prata, né, diamantes, as mulheres andavam, né, com roupa de seda, né, e tudo mais. Então, assim, cara, inclusive o próprio historiador, né, o Frederico Pernambucano de Melo, ele, no livro dele, Guerreiros do Sol, eu tenho esse livro aqui, e ele comenta que existem 3 tipos de cangaço. E no meio desses tipos de cangaço, existe o cangaço como meio de vida. Ou seja, o cara entrava no cangaço para ficar rico, para ganhar dinheiro. Né? Claro, tirando o risco dele morrer a qualquer momento, né, numa batalha contra a volante, né, contra a polícia, que era chamada de volante na época. Mas a vida do cangaceiro era ótima. Né? Os caras viviam no luxo, na grana ali. Né? Então a ostentação era você viver, né, no grupo de cangaço. Tá? Bom, então, de acordo com o diretor do museu, né, o Jair de Oliveira, né, o museu foi inaugurado em 1982, né, ou seja, muito tempo atrás, tá? Há muito tempo atrás aí, né, cerca de 38 anos, né, se não me engano, 38 anos que ele tem. Né, então, como parte integrante da Casa de Cultura. E só a partir de 2001, né, que se transformou num dos principais atrativos de Piranhas de toda a região. Aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, gente, o Museu de Piranhas, o Museu do Sertão, aliás, ele surgiu, não era para ser um museu independente, autônomo, tá? Como ele é hoje. Ele surgiu ali para fazer parte da Casa de Cultura, né? Fazer parte de outra coisa. Mas acabou que ele recebeu tanto destaque, ele passou a ser tão destacado no meio ali, que ele passou a ter quase que vida própria, né? A ser autônomo, né? O Museu do Cangaço. E aí ele passa por uma reforma em 2007, né? Aqui, ele vai passar por uma restauração, né, e ampliação, né, isso todo museu faz. Né, você pode ver aqui nessa imagem, aqui é o fundo do Rio São Francisco, né, como eu falei para vocês, ó, o Rio São Francisco aqui, onde passava várias embarcações. Né, e esse trabalho de restauração do museu não é feito por qualquer pessoa, tá? Não é eu vou chegar lá
e contratar 6 faxineiros para limpar um museu. Não, tem que ser feito por pessoas especializadas para não destruir nenhum objeto histórico, tá? Para não destruir nenhum objeto histórico, né? Então, todo o trabalho de revitalização do Museu do Sertão foi coordenado pela museóloga. Gente, existe uma formação específica para isso, né? São os museólogos, tá? Então, a museóloga Maria de Fátima Guimarães, tá? Então, foi ela que trabalhou aí com o museu. E aqui está a história do cangaço, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque vocês já conhecem a história do cangaço, né? Vocês viram ela lá no começo do ano, lá na República Velha, né? Então, o museu retrata a história de vida e fim do cangaço, né? Então, como eu falei para vocês lá na nossa aula, a história do cangaço, né? Assim, oficialmente ela começa com um cara chamado de Lucas Jafeira, né? Isso lá na década de 1850, né? Do século XIX ainda. Teve o Lucas Jafeira, né? Que foi um rapaz lá, um homem lá, que ele foi acusado de furtar algumas coisas, e no caminho da fuga, enquanto ele estava fugindo, indo embora, ele passou por uma fazenda, né? E abusou sexualmente de uma mulher, de uma moça lá, né? E deflorou a moça. Deflorar é tirar a virgindade dela, né? Estuprar a moça, né? Tirando a virgindade dela. Então ele deflorou a moça, né? Ali, então ele foi caçado e tudo mais. E acabou que esse Lucas Jafeira, ele acabou se juntando com outros cangaceiros, né? Outros fugitivos, aliás, tá? Outros fugitivos. E daí surgem os grupos de cangaço, né? Até chegar ali no comecinho do século XX, vai surgir o grupo do Senhor Pereira, tá? Que era um dos grupos mais famosos e mais importantes de cangaço da época. Inclusive, é justamente nesse grupo que Lampião entra, né? Depois que os pais dele é assassinado, né? E ele faz aquela velha promessa, né? Até o dia a partir de hoje, eu vou matar até morrer, né? Porque ele fica revoltado porque a Volante vai lá e mata os pais dele na frente dele, né? Na frente dele e do irmão dele, né? Então ele entra no grupo do Senhor Pereira e pouco antes do Senhor Pereira morrer, né? Alguns anos antes do Senhor Pereira morrer, ele sai do cangaço e deixa Lampião como líder, né? E aí que aqui o cangaço se expande, né? Pelo Brasil inteiro, Brasil inteiro não, perdão, pelo Nordeste inteiro, né? E, enfim, lembrando que não existe só um grupo de cangaço, existem vários grupos de cangaço, né? Mas o líder máximo era Lampião, né? Inclusive, o outro grande líder do cangaço era esse jovem aqui que vocês podem ver aqui embaixo, nessa imagem. Cadê aqui? Vocês podem ver aqui embaixo. Ó. Aqui está a imagem de Corisco, tá? Aqui está Corisco, né? Que era outro chefe de subgrupo, né? Outro chefe extremamente importante aí, era braço direito de Lampião, né? Inclusive foi com Corisco, né, que ele teve a sua última conversa. Eu já contei essa história para vocês, né? Que Lampião ele chegou para Corisco, né, ali poucos dias, em julho já, poucos dias antes do dia 28, né? Ele conversando com Corisco, ele disse que ia se esconder na gruta de Angicos, né, no coito de Angicos. Coito era o lugar onde eles iam se esconder, né? Lá no coito de Angicos. E aí Corisco discorda deles: capitão, esse coito não é bom. Esse coito é coito de uma entrada só, né? É coito de uma entrada só. E mesmo assim Lampião não aceita, né? Lampião cabeça dura, vai lá pro coito, né? E aí ele chega para o coiteiro dele e pede para esse coiteiro dele ir comprar coisa numa loja, né? Numa bodega, né? E comprar algumas coisas numa bodega, né? Rapadura, queijo, farinha, cachaça, né? Enfim, algumas coisas para eles passarem algum tempo lá na Gruta de Angicos. Só que, por azar do destino, né? O coiteiro que foi comprar as coisas era inimigo, né? Tinha uma rixa ali com o dono da bodega, né? E logo que ele saiu da bodega ali, que ele comprou esse monte de coisa, o dono da bodega percebeu que tinha algo estranho. Poxa, como é que pode? O cara pobre, né? E que tá comprando tanta coisa assim, tanta mercadoria desse jeito. E aí ele basicamente, ele na mesma hora que o cara sai da bodega, ele vai lá na delegacia, né? Conversa com com o sargento. Caramba, esqueci agora o nome do sargento. Ele fala lá com o sargento lá, e o sargento entra em contato com o tenente João Bezerra, né, que foi o cara que foi designado para acabar com o cangaço, né? Inclusive, ele foi designado e financiado pelo presidente do Brasil na época, que era o Getúlio Vargas, tá? Logo no comecinho ali da era Vargas, já no Estado Novo. E aí Vargas financiou pesado, né, as investidas, né, da Volante atrás dos cangaceiros, né? E assim que o tenente João Bezerra chega na cidade, vai direto na casa desse coiteiro de Lampião, tortura ele e a família, né? Ali a gente já sabe muito bem
os resultados da tortura, né? O cara fala até o que não quer, né? E acabou que ele disse, né, onde era que Lampião estava, né, onde era o coito de Lampião. E a Volante vai lá, né, às 4 horas da manhã, né, monta um cerco ali, né, e se prepara para fuzilar todo mundo. Só que mais ou menos às 5 horas da manhã, né, um dos cangaceiros se acorda para ir buscar água, né, num córrego que tem ali próximo, e vê o movimento e grita, né, para Lampião, que tem macaco ali, né, chamavam a Volante de macaco, né, grita para Lampião que tem macaco ali, né, e a galera se levanta, mas já é tarde, né, então eles estão fuzilados. Lampião leva um tiro no estômago e um no coração. Maria Bonita leva um tiro no estômago e é decapitada ainda viva, certo? E alguns historiadores levantam a hipótese de que apenas 6 ou 7 cangaceiros conseguiram fugir, né? Mas infelizmente Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, né, ao todo 11, foram assassinados, decapitados, né? E a cabeça deles foram levadas, né, para as praças, né? Inclusive passou por Piranhas também, né? Por isso que tem essas fotos ali, né, lá na cidade de Piranhas, certo? E assim, entre aspas, né, acaba o cangaço, porque o cangaço, depois que o Lampião morreu, perdeu muita força, né? E o único grande chefe de grupo que ficou foi o Curisco, né? E o Curisco, depois de algum tempo depois, é que o Curisco ele vai. É, ele ainda passa 2 anos já se escondendo aí, mas a polícia consegue encontrar, né? A Volante encontra ele, né? Acaba assassinando ele, né? Ali em 1940. Tá? Em 1940 ele morre. E aí, oficialmente, né, o cangaço acabou em 1940 com a morte de Curisco, né, que foi o último grande chefe de grupo, né, do grupo de cangaço. Vou retomar aqui. Aqui nessa imagem aqui vocês podem ver, né, aquilo que eu tinha falado para vocês no começo da aula, né, aqui está o fuzil de Lampião, alguns punhais de Lampião também, certo? Geralmente esse punhalzinho aqui, essa faquinha aqui, era só para se proteger em combate corpo a corpo. E esse outro punhal aqui, esse punhalzinho maior, né, que tem esse cabo preto, aqui nessa imagem aqui do lado está melhor, tá? Esse punhalzinho aqui pequenininho, né, essa faquinha pequenininha aqui era para te defender corpo a corpo. E esse outro punhal maior, né, com essa base preta aqui, ele servia para execução, tá? Quando ele ia executar alguém, ele ajoelhava a pessoa, né, no chão, ficava na parte das costas ali, e ele enfiava o punhal aqui na parte da jugular, né, próximo ao pescoço aqui, assim, nesse buraquinho que a gente tem aqui do ombro para o pescoço. Nós temos um buraquinho aqui, né, da cartilagem do ombro, né, da clavícula, né, ali, ou seja, na brechinha da clavícula, tá? Tem um buraquinho aqui. E é justamente nesse buraquinho aqui que eles enfiavam esse punhal, né? Inclusive os punhais eram bem maiores, tá? Isso aqui é um punhal básico, tá? Mas geralmente os punhais eram maiores. Eu falei para vocês também, né, sobre isso aqui lá nas aulas. Então tem aqui algumas cartas, né, escritas por Lampião, né, escritas por alguns líderes aí, alguns fazendeiros, né, para Lampião, tá? Aqui tem uma parte reservada para, meio que claro, não é para contar toda a história, né? Tem até um livro ali que é do Antônio Amauri Corrêa de Araújo, que é um dos maiores historiadores também na área do cangaço. E esse livro que eu tenho é As Mulheres do Cangaço. Acho que eu levei para vocês, acho que eu levei para a sala para mostrar para vocês na época. Ou não, eu acho que eu mostrei aqui nas aulas mesmo. Enfim, não me lembro mais. Mas é um livro muito bom, conta toda a história de todas as mulheres do cangaço, como Maria Bonita, Dadá, Lídia, Portuguesa, Feró, Felina, enfim. Tinha várias mulheres aí no cangaço, né? Mulheres que realmente, cara, eram mulheres extraordinárias, velho, extraordinárias. Né? E elas deram a cara a tapa mesmo ali. E outra, viu? Não vai achando que essas mulheres eram frágeis, não, tá? Elas trocavam tiro mesmo com a polícia, inclusive Dadá, a esposa de Curisco, trocou tiro, meu irmão, pesado com a Volante várias vezes. Inclusive, uma das vezes, Curisco só não morreu por causa de Dadá. Ela sozinha, metendo bala em todo mundo e saiu arrastando o Curisco durante vários e vários e vários metros, ali arrastando ele e trocando tiro com a polícia. E eles conseguiram fugir por causa de Dadá. É uma mulher fantástica, velho, fantástica. Ela morreu agora, na década de 90, né, ali próximo dos anos 2000. Se você for no YouTube, lá vai ter entrevistas dela, tá? É só colocar assim, entrevista Dadá. Aí você vai ver lá entrevistas dela, né, ela já mais velha, já ela sobreviveu, né, ao cangaço, porque o objetivo dos caras era matar Curisco, né, e não Dadá. Dadá era só a esposa dele que estava ali, né, inclusive a própria história de Dadá, da maneira como ela entra no cangaço é bem pesada, né, ela foi abusada sexualmente quando ela era criança pelo Curisco, né, Curisco pegou ela virgem, ela tinha 13 anos de idade na época, Curisco estuprou ela,
né? Ela com 13 anos de idade, levou ela a pulso para o cangaço, ela odiava o Corisco, mas, né, Corisco, depois de um tempo, se apaixonou por ela, e depois de um tempinho a mais, ela também se apaixonou por Corisco. Você pode dizer assim, acho que loucura Ué, isso, né? Mas, cara, eles viviam o tempo inteiro juntos, ela não tinha mais para onde ir. E Corisco, depois que passou a gostar dela de verdade, Corisco passou a proteger ela de verdade mesmo, assim, com toda. A chegar ao ponto dele quase dar a vida dele por ela, só não deu porque ela não permitiu, porque ela também já gostava dele na época. Inclusive, se for estudar a história de Corisco e Dadá, você vai ver que vai ser uma das histórias de amor mais bonitas que eu conheço. Você vai ver isso também, cara, é muito bonito. Não só a resiliência dela, né, e mostrar que ela é melhor do que ele, porque ela entrou no cangaço de maneira tão pesada, tão trágica, e no final das contas, o Corisco só sobreviveu por causa dela, né? Só sobreviveu por causa dela ali. Enfim, inclusive tem até filme também, só você colocar Corisco e Dadá, tem filme que fala sobre a história deles, mas cuidado se for assistir algum filme, tá? Porque geralmente filme eles distorcem muita coisa, né? Distorcem muita coisa. Eu já vi filme de Corisco e Dadá que não tinha nada a ver com Corisco e Dadá, a não ser o nome, certo? Bom, então tem aí várias histórias, várias mulheres no cangaço, foram extremamente importantes. A primeira mulher a entrar no cangaço foi Maria Bonita, né? Ela entrou no cangaço ali em 1930, certo? Especificamente em 1930, né? Ela foi porque ela quis. Ela era casada com um sapateiro, certo? Ela era casada com um sapateiro, que era um homem muito frouxo, né? E um homem frouxo no sertão é pior do que de qualquer coisa que você imaginar, né? Um homem frouxo, né? Fraco, frouxo, né? Medroso. Então, assim, a Maria Bonita já tinha um casamento zoado, né? Eles brigavam muito e tal. E chegou uma época que ele bateu nela e ela foi passar um tempo na casa dos pais. E foi justamente nessa época que Lampião conheceu ela, né? Porque os pais de Maria Bonita eram coiteiros de Lampião, né? E Lampião chegou lá, conheceu ela, né? Perguntou, começaram a se enamorar, né? Ou traduzindo isso aí, começaram a se paquerar, né? Ali. E chegou um ponto que ela decidiu deixar os pais, deixar o marido dela e ir embora com o Lampião. E ela foi extremamente importante, mano, porque depois que Maria Bonita entra no cangaço, ela era a única, entre aspas, que domava Lampião, né, ali. Então os estupros diminuíram, porque a própria Maria Bonita não permitia mais estupro no grupo de cangaço, né? E Lampião baixou uma lei que nenhum cangaceiro poderia estuprar mais nenhuma mulher. Se caso o cangaceiro quisesse alguma mulher, teria que pegar ela, no caso, tomar ela como esposa, né? Mas no caso tá pegando um e outro não pode mais, né? Lampião não permitia mais isso, né? Mas toda essa mudança no cangaço, né? Isso só ocorreu depois da entrada de Maria Bonita, né? Depois da entrada de algumas mulheres para o cangaço, certo? Bom, então aqui, gente, são só algumas imagens para mostrar para vocês, né? As divisões aqui do museu, tá? Tá aqui os barquinhos de madeira representando, né, as balsas, os navios que passavam no Rio São Francisco ali próximo, né? A literatura, vários livrinhos que tinha lá também. Olha esse livrinho aqui, Lampião e Tenente João Bezerra, né? Tenente Bezerra. Esse livrinho aqui, cara, é o meu sonho de consumo, é esse livrinho aqui. Porque aqui ele conta, né, toda essa historinha, né, da morte de Lampião, como o Tenente João Bezerra pensou, qual foi as estratégias dele, né? Até chegar lá no coito, o que Lampião fez, enfim. É tudo bem interessante isso aqui. Bom, mais aqui, mais artesanato, né? Como eu falei aqui, ó, feitas de renda, né? Essas roupinhas aqui de renda, argila, barro, né? Madeira, plástico, palha, né? Então vários materiais diferentes. Aqui, sala com exposição, né? De peças, mãos, pés, cabeças, etc., né? Referente às crenças da tradição católica. Né? Os católicos tinham esse costume de que eles faziam uma promessa e diziam que se algo acontecesse, eles sacrificariam um pé ou um braço, mas não era o deles, era um bracinho de madeira, um pezinho de madeira, uma cabeça de madeira, tá? Isso aí até hoje, se for para Juazeiro do Norte, né, que ainda é uma cidadezinha muito católica, eu sei porque minha avó vai, aliás, minha mãe não, né? Minha avó ainda vai muito para essa cidadezinha de Juazeiro do Norte, e lá ainda tem um monte dessas cabeças, pé, corpo, braço, enfim, né, olhos, orelha, enfim, tudo aquilo que você quiser fazer uma promessa, tem até coração, inclusive. Se você quiser fazer promessa, você vai lá fazer uma promessa para o santo e sacrifica, né, dá aquele pedacinho de madeira ali para que o santo faça, né,
cumpra, né, a promessa, o milagre ali, enfim. Aqui são os banquinhos para você fazer o seu totô, tá? Você pode ver aqui nesse banquinho aqui, tem um buraquinho aqui no meio, você sentava aqui e fazia o seu totozinho, tá? Geralmente era assim que eles faziam, né? E fazia no chão mesmo ali, ou em algum buraco, algum balde que tivesse embaixo. Tá? Então aqui eram os banquinhos que serviam para você fazer suas necessidades fisiológicas aqui. Objetos sertanejos, né? Gibão, né? O chapéuzinho de couro aqui, celas, cestas, né? Você trabalha com cestaria, trabalho com madeira, né? Tá aqui uma mesinha de quarto, né? Ali onde você podia, as mulheres da época se embelezavam, né? Ali poderiam se olhar no espelho. E é isso, pessoal. Inclusive essa imagem aqui do lado, tá? Essa imagem aqui é minha, tá? Essa aqui foi a minha foto, uma foto que eu tirei quando eu viajei para lá. Essa fotinha aqui do lado. Então, Piranhas e toda a região do São Francisco, né, tem muitos atrativos turísticos para serem trabalhados, e por isso, né, a Secretaria do Estado do Turismo tem como uma das prioridades diversificar e ofertar produtos e destinos, né, no caso, rotas comerciais, rotas de caminho para você visitar, né, as rotas do cangaço e tudo mais, tá? Enfim, gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui, claro que uma experiência dessa aqui jamais vai se comparar, né? Jamais vai se comparar a uma experiência presencial, né? Não tem nem como você comparar uma experiência aqui assim com uma experiência presencial, mas tem alguém que quer falar alguma coisa? Foto top, hein? Essa fotinha daí eu tirei quando eu fui para lá também, né? Quando eu visitei lá. Aí, ao lado desse palanquezinho que eu tirei essa foto, tem um da mulher também, né? No caso, se for um homem ou mulher, tira aqui a foto na frente do Lampião e Maria Bonita, né? Enfim, gente, então é isso. Tá? Espero que vocês tenham curtido e aprendido algo novo, né? Visto o museu com outros olhos, viu, Lucas? Então, a próxima vez que você for, viu, Lucas, para um museu, não importa o valor, pague, porque é uma experiência única, certo?